Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 29, 30 e 31 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então. Os capítulos 29, 30 e 31 vai falar coisas relacionadas ao Egito, ao rei do Egito, Faraó e a nação egípcia. Vamos lá então, né? Capítulo 29. No 10º ano do 10º mês, no 10º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, põe a tua face contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito, e fala: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra ti, Faraó, rei do Egito, o grande dragão que está no meio dos teus rios, e que disse: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mas eu porei anzóis nas suas mandíbulas, e farei com que os peixes dos teus rios grudem nas tuas escamas, e tirar-te-ei do meio dos teus rios, e todos os peixes dos seus rios grudarão suas escamas, e te deixarei lançado no deserto, a ti e a todos os peixes dos teus rios, e tu cairás sobre os campos abertos, não serás recolhido nem ajuntado, e eu te dei por alimento aos animais do campo e às aves do céu, e todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque eles se tornaram um cajado de cana para a casa de Israel. Quando eles se apoderaram de ti pela tua mão, e tu quebrastes e lhes rasgastes todo o ombro, e quando se debruçaram sobre ti e quebrastes, e fizeste todos os seus lombos ficar numa posição, porquanto assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei uma espada sobre ti, e cortarei sobre ti o homem e o animal, e a terra do Egito será assolada e devastada, e eles saberão que eu sou o Senhor, porquanto ele disse: o rio é meu e eu fiz, e eis que, portanto, eu estou contra ti e contra os teus rios, e tornarei a terra do Egito totalmente devastada e assolada, desde a torre de Sevene até a fronteira da Etiópia, e nenhum pé de homem passará por ela, e nenhum pé de animal passará por ela, nem será habitada por 40 anos, e tornarei a terra do Egito assolada no meio dos países que estão assolados, e as suas cidades entre as suas cidades que estão devastadas serão assoladas por 40 anos, e espalharei os egípcios entre as nações e dispersarei pelas nações. Porém, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos eu ajuntarei os egípcios dentre as pessoas de onde elas foram espalhadas, e eu os trarei novamente o cativeiro do Egito, e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua habitação, e eles serão ali um reino baixo, será o mais baixo dentre os reinos, nem mais se exaltará sobre as nações, porque eu os diminuirei, para que eles não governem sobre as nações, e não será mais a confiança da casa de Israel, que lhe traz a iniquidade e a lembrança, quando olharem após eles, mas saberão que eu sou o Senhor. E aconteceu que no 27º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço contra Tiro, e contra toda a cabeça se tornou calva, e todo o ombro foi descalçado, e ainda assim não houve paga a ele e nem ao seu exército por Tiro, pelo serviço que havia prestado contra ela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu farei da terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele levará a multidão e se tornará um despojo, e tornará a sua presa, e lhe será paga por seu exército. E eu lhe dei a terra do Egito pelo seu trabalho com que serviu contra ela, porquanto forjaram por mim, diz o Senhor Deus. Naquele dia eu farei com que o chifre da casa de Israel brote, e eu darei abertura na boca do meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então, um juízo aí contra o Egito, mais especificamente da batalha de Carquemis, né? Foi julgada ali pela Babilônia. Capítulo de número 30. A palavra do Senhor veio a mim novamente dizendo: Filho do homem, profetiza, assim diz o Senhor Deus: uivai, ai daquele dia, porque o dia está perto, o dia do Senhor está muito perto, um dia nublado, que será o tempo dos pagãos, e a espada virá sobre o Egito, e o grande dor haverá na Etiópia,
Quando os mortos caírem no Egito, eles tornarem multidão, e os seus fundamentos serão demolidos. A Etiópia, a Líbia e a Lídia, e todas as pessoas misturadas, e Cube, e todos os homens das terras aliadas, eles cairão pela espada. Assim diz o Senhor Deus, aqueles também que sustêm cairão. O orgulho do seu poder cairá, desde a torre de Sevene, eles cairão à espada, diz o Senhor Deus, e serão assolados no meio das nações que estão assoladas, e as cidades estarão no meio das cidades que estão devastadas, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver ateado fogo no Egito, e quando todos os seus ajudadores foram destruídos. Naquele dia, mensageiros sairão de mim em navios para amedrontarem os sossegados etíopes, e a grande dor haverá sobre eles no dia do Egito, porque eis que ele vem. Assim diz o Senhor Deus, eu também farei com que a multidão do Egito cesse pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com eles, os terríveis das nações, serão trazidos para destruírem a terra. Eles desembainharão as suas espadas contra o Egito e encherão a terra com seus mortos, e tornarei os rios secos e venderei a terra nas mãos dos perversos, e farei com que a terra fique assolada e tudo que há nela e na mão dos estranhos. Eu, o Senhor, disse. Assim diz o Senhor Deus, eu também destruirei os ídolos, farei com que as suas imagens cessem em Nof, e não haverá mais um príncipe na terra do Egito, porei medo na terra do Egito, farei com que Patos fique assolada, e porei fogo em Zoan, e executarei os juízes em No, e derramarei minha fúria sobre Sim e a força do Egito, e cortarei fora a multidão em No. E todas essas cidades, irmãos, são cidades do Egito, né? No, Páfros, tá? Sevene. Farei com que Páfros fique assolada, porei fogo em Zoan, executarei em No meu juízo, derramarei minha fúria sobre Sim, a força do Egito cortarei fora na multidão de No. Porei fogo no Egito, Sim terá grande dor, No será fendida, e Nof terá aflições diariamente. Os homens jovens de Aven e de Pi-Beset cairão à espada, e as cidades irão em cativeiro. Em Táfnis também, o dia escurecerá, quando eu quebrar ali os jugos do Egito e fazer cessar ali o esplendor da sua força. Quanto a ela, uma nuvem a cobrirá, e suas ilhas irão em cativeiro. Assim executarei juízos no Egito, e eles saberão que eu sou o Senhor. E sucedeu que no ano 10º, ou seja, no ano 11º, né, no primeiro mês, no 7º dia do mês, veio a palavra do Senhor para mim dizendo, as datas aqui são específicas, né? Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, farei com que o Egito, e eis que não será atado nem curado por uma roldana para amarrá-lo, para fazê-lo forte, para segurar a espada. Porquanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, e forte é aquele que foi quebrado, e eu farei a espada cair em sua mão, e espalharei os egípcios entre as nações, e o dispersarei pelas nações, e eu fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e ele gemerá diante dele com gemidos de homem mortalmente ferido. Mas fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e os braços de Faraó cairão, e eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu colocar a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele estender sobre a terra do Egito, e eu espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei entre as nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Agora o capítulo 31, o assassinato de Faraó, né? E aconteceu que no 10º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, que veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão, a quem é semelhante da tua grandeza? Eis que a Síria era um cetro do Líbano, e ramos formosos, de formosa cobertura e de alta estatura, e todo o topo estava entre os ramos espessos. As águas fizeram grande o abismo e fê-lo crescer, e os seus rios corriam por suas plantas, e eles enviavam seus rios, seus riachos a todas as árvores do campo. Por isso sua altura foi exaltada sobre todas as árvores do campo, e os seus ramos se multiplicaram como galhos e se tornaram longos por causa da quantidade de águas com que faziam crescer. Todas as aves do céu fizeram seus ninhos e seus ramos, e debaixo dos seus galhos todos os animais do campo geraram seus filhotes, e debaixo de sua sombra habitaram ali as grandes nações. Assim era formoso a sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às grandes águas. Os cedros no jardim de Deus não podiam esconder
As árvores de cipreste não eram como os seus galhos, e as castanheiras não eram como os seus galhos, e nenhuma árvore do jardim de Deus era como a sua beleza. E fiz belo pela multidão dos seus galhos, de maneira que as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, o invejavam. Porquanto, assim diz Deus, porquanto te elevastes em altura, e brotou em teu topo nos galhos espessos, teu coração se elevava nas alturas. Eu, portanto, entreguei na sua mão o poderoso dos pagãos, e ele certamente estará com ele, e o levei para fora com sua perversidade, por sua perversidade. E estranhos, os terríveis das nações, cortaram fora e o deixaram entre os montes, e todos os vales dos seus ramos estão caídos, e os seus galhos estão quebrados por todos os rios da terra, e toda a terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Sobre sua ruína todas as aves do céu permanecem, e todos os animais do campo ficaram sobre os galhos, a fim de que nenhuma de todas as árvores ao longo de todas as águas se exalte por sua altura, nem se eleve a sua cova por entre as nuvens, nem confie em si mesmo por causa da estatura de todas as que bebem água, porque são todas entregues à morte, a parte mais baixa da terra, no meio dos filhos dos homens, com aqueles que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que desceu no túmulo, eu causei um pranto, cobri de abismo, e por ele retiveste as suas correntes, e as grandes águas onde estava, e fiz com que o Líbano pranteasse por ele, e todas as árvores do campo desmaiassem por ele. Eu fiz as nações tremerem ao som da sua queda, quando eu lancei ao inferno aqueles que desceram a cova. Inferno aqui é no sentido de sepultura, tá, irmãos? E todas as árvores do Éden, escolha o melhor do Líbano, todos aqueles que bebem água são consolados por partes baixas da terra. Eles também desceram ao inferno, e com eles os que foram mortos à espada, e os que foram o seu braço, que habitavam debaixo da sua sombra no meio dos pagãos. A quem és tu assim, semelhante em glória e em grandeza, e as árvores do Éden? Todavia tu serás trazido para baixo das árvores do Éden, as partes baixas da terra, e jazerás no meio dos incircuncisos, como aqueles que são mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Então, irmãos, é uma linguagem poética, mas o motivo da queda aqui de Faraó, da morte dele, do declínio dele, do seu reino, foi a soberba. Veja que o capítulo fala sobre soberba, que foi a mesma transgressão do próprio inimigo, né? É tanto que compara, né, ao rei da Babilônia, ao rei do Egito, ao rei de Tiro, tá? Personificando o próprio inimigo. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Nós pedimos aos irmãos aí que continuem deixando o seu joinha para que o YouTube considere como relevante o conteúdo, que os irmãos possam se inscrever no canal, tá? Possam também compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus contatos, com os grupos familiares, para que mais pessoas sejam assim alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.